Após uma série de depoimentos no plenário, presenciais, ouvindo integrantes do atual governo da Secretaria Municipal de Saúde, gestores, diretores e responsáveis pela relação com a Fundação de Saúde e o controle de plantões e pagamentos efetuados de serviços para cada uma das UPAs, a Comissão Especial de Inquérito, instaurada pela Câmara Municipal de Bauru, parte para o relatório final após o incidente da diligência realizada na Secretaria de Saúde, onde não foram obtidos os documentos finais solicitados pela comissão. Por unanimidade, os membros decidiram concluir os trabalhos. Veja agora o conteúdo da última diligência realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde e a conclusão da decisão da comissão pelo relatório final apresentado pelos membros e aprovado na reunião de hoje. Na verdade, é o que resta no momento em função das reiteradas cobranças que fizemos. Eu entendo que é uma gama muito grande de documentos e que talvez não se materializasse a entrega desses relatórios em tempo hábil. Tentamos, foram 2 ou 3 diligências e a comissão entende que reiterar o pedido seria desnecessário. Como estamos num colegiado democrático, a maioria entendeu que agora se debruçaria em confeccionar o relatório final e nós vamos aguardar um novo fato, uma nova informação e talvez até a entrega do relatório nos próximos dias. Estamos a 20 dias de encerramento do prazo. Paralelo a isso, tem uma manifestação dos membros em relação, infelizmente, ao incidente da relação de ontem, que foi manifestado na reunião de hoje, encaminhar à presidência. É lamentável porque o vereador tem essa premissa de poder investigar, de poder fazer questionamentos. É lamentável que nós tenhamos chegado a esse ponto, um destempero, do secretário de Saúde. A gente entende que estamos vivendo tempos de muito tumulto e que talvez os ânimos estejam exaltados, mas acima de tudo a gente não pode perder a razão. E por conta disso, naturalmente, nós vimos a deliberação e o encaminhamento por parte desta casa em repudiar essa atitude. Se fosse o contrário, também haveria a mesma noção de repúdio, porque nada justifica uma agressão, seja ela verbal, seja ela física. Nós somos da paz e corremos pela paz. Decepcionante. Decepcionante e reafirma mais uma vez uma tentativa de transferência de uma responsabilidade que é de gestão e que é uma responsabilidade política, porque nós estamos falando da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos falando de um dos convênios da mais alta soma de transferência de recursos públicos para uma fundação ou uma entidade. A ausência de um planejamento, a ausência de um controle nos leva a crer que a demora no fornecimento de informações cruciais que nós solicitamos obedecem ao interesse de que as nossas conclusões não se aproximem daquilo que é verdade. Nós estamos diante de uma desorganização, não sei dizer ainda se intencional, mas uma desorganização que não obedece ao interesse público, que não interesse ao princípio da probidade, ao princípio da transparência, ao princípio do interesse do controle social. E isso também nos leva a ter uma preocupação com o papel do Conselho Municipal de Saúde, e a preocupação em repousar, inclusive, sobre a apresentação dessas prestações de conta que foram avaliadas pelo Conselho nesses últimos anos todos e nesse ano de 2021, já que o número de dados parece algo realmente do ponto de vista da imaginação. Sabe-se que alguém tem um controle que pode estar, não se sabe onde, que vai se chegar, não se sabe quando, e que vai nos ser enviado após compilação por não sei quem. E nós estamos há mais de 60 dias do início dos trabalhos desta comissão especial de inquérito. Portanto, é extremamente grave. E eu fico ainda mais preocupada quando, na primeira diligência que nós tivemos aqui,
nas primeiras semanas de trabalho da Comissão Especial de Inquérito, nós não tivemos sequer a recepção do secretário. E hoje nós tivemos não só a presença do secretário, mas um rompante do secretário, né, que chamou os membros da Comissão Especial de Inquérito de palhaços, não é? E incomodou-se com a presença da imprensa, o que também nos leva a rever o porquê desse trabalho estar sendo, de certa forma, boicotado pela administração municipal e pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso é muito preocupante, né? Até porque quando você tem tranquilidade, não é, transparência, convicção do trabalho que você está desenvolvendo, da seriedade do trabalho que você está desenvolvendo, a imprensa não é incômodo e a presença, mais do que de direito, de obrigação de parlamentares numa secretaria municipal que trabalha com muitos milhões de reais, não é para causar chilique. É para ser recebido com um cafezinho quente, água gelada e portas abertas, sim. Será que é essa a portas abertas que a prefeita Suelen Rosim diz que tem? Porque todo o diálogo dela, toda aparição, começa e termina com portas abertas e olhos nos olhos. Mas nós não vimos documento para olhar e nós fomos recebidos dessa maneira, com esse rompante pelo secretário de Saúde. Eu acho muito preocupante que isso esteja acontecendo em pleno ano de 2021. Primeiro item é dizer que a presença da imprensa não me atrapalha em nada. Pelo contrário, vocês são testemunha que eu sempre recebo com a maior boa vontade. Agora, quando eu percebo que existe um objetivo de criar uma instabilidade política, um objetivo de tumultuar, aí isso me irrita profundamente, certo? Eu não gosto de ser tratado como se fosse um bandido ou que os servidores fossem bandidos. Não são. Nós estamos trabalhando muito duro, nós tivemos uma pandemia, estamos ainda na pandemia, graças a Deus está melhorando, mas nós tivemos um período muito difícil. Nós perdemos servidores, eu perdi colegas médicos, então um período muito difícil. E de repente eu percebo que há 2 meses existe uma âncora, existe um breque de mão, porque a nossa gestão não vai para frente. Tudo está errado. Não é assim. A FERSB foi criada, e tem gente aqui do meu lado que sabe, a FERSB foi criada em 2014, às pressas. Por quê? Porque não existiam médicos para cobrir os plantões. As unidades ficavam, falta médico diurno, falta médico noturno, Aqui só no mês de agosto de 2014, nós temos aqui 20 dias com falta de médicos. Então a FERSB foi criada em cima ali do joelho, vamos criar isso aí, pelo amor de Deus, para poder fechar a escala. E foi criada e isso aconteceu. Os médicos ocuparam as unidades e as unidades começaram a funcionar muito bem, obrigado. No final do ano passado e no começo desse ano, existiram oportunidades para esses médicos darem plantão em outras cidades. Entrou um dinheiro chamado dinheiro Covid. Então, cidades pequenas puderam pagar tanto quanto Bauru paga. Então, o médico pensando, eu vou dar um plantão no Bela Vista, que é um plantão difícil, eu vou dar um plantão no PAC Covid. Não, eu vou dar um plantão em Agudos, eu vou dar um plantão em Pederneiras. É muito mais fácil. E aí a FERSB não conseguia fechar a escala. É isso que aconteceu. Agora, a FERSB todo mês manda um relatório, e são páginas e páginas e páginas. Nossos funcionários têm dificuldade para mostrar tudo isso num período. Então, existem pessoas hoje que estão trabalhando só para essa SEI. Não podemos perder tanto tempo assim. Tá certo? Então, o que precisa de informação nós estamos dando. Agora, você fazer um palco, você fazer um palanque, isso eu não vou aceitar. E eu vou brigar mesmo. Ponto. Doutor Orlando, como é que o senhor vê a questão do trabalho que o senhor já prestou depoimento em relação a ajustes de devoluções de valores, que o senhor pretende implementar, inclusive, um outro modelo, e, em parte, se o contrato da questão de OS, por exemplo, já modificar para uma unidade, inclusive essa relação jurídica, com esse controle mais afinado
de horários eventuais de jornadas de médicos, que o senhor apresentou uma redução substancial, que podem ocorrer ao longo do sistema. Inclusive, você é testemunha disso. Desde que eu entrei, eu falei, nós precisamos mudar algumas coisas. E se você olhar, por exemplo, a questão nós criamos agora, tem um médico em cada UPA responsável pelas escalas. Existe um outro médico que assumiu agora, que ele controla todas as escalas e a gente tem assim um contato muito estreito. Então, está sendo cobrado que esse médico cubra o plantão. Existe um sistema que, a hora que ele se aproxima dessa unidade, aquilo ali acusa que ele está na unidade. Agora, se o médico atrasa, se o médico falta, não é função do secretário de saúde ficar cobrando isso, não. Eu cobro a FERSB, os médicos que trabalham para a FERSB, a diretoria da FERSB, e ela vai atrás dessas cobranças. É mais ou menos isso. A gente quer saber quem são esses médicos e por que eles tiveram este benefício. Eu não tenho esse nome aqui para te dar. Mas, por exemplo, hoje foi discutido na prefeitura a respeito de que fizeram como se fosse um refis para a pessoa ir pagando as horas que ela devia em dinheiro. Eu já descobri que isso aí tem que ser 10% do que ele ganha, e não uma parcela fixa de R$500. Então vai ser cobrado isso, 10% do que a pessoa ganha, ele vai ter que pagar para devolver isso que aconteceu. Agora, se vocês olharem o número de horas que acontecia em outros períodos, e agora nós estamos com praticamente 1% do que era.